gente, aqui é a Anne e a aula de hoje é sobre a arte bizantina, que é a primeira linguagem artística lá da Idade Média. Foi um período longuíssimo que esteve entre a Antiguidade e a Idade Moderna. Então são dois acontecimentos importantes que ajudam no início ali da arte bizantina e de toda a Idade Média. Então em 330 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele saiu lá da Itália e veio bem para cá, ó, onde antes era uma colônia grega, ele fundou a cidade de Bizâncio. Depois da morte dele, o nome da cidade foi batizado como Constantinopla, né, por causa do nome dele. Em 395, o Império Romano ele é dividido oficialmente entre ocidental e oriental, e a base, né, de Bizâncio é a base oriental do Império e é muito forte em todas as suas expressões artísticas, em todo o poder político e religioso. Já o lado ocidental se enfraquece um pouco por causa das invasões bárbaras e a arte, naquele momento, naquela região ali, fica um pouco enfraquecida. Na arte bizantina, a gente tem vários aspectos visuais que são muito característicos e que se tornaram referência para a arte nessa época em várias regiões. Foi, por exemplo, para o Egito, para a Rússia e para a Itália. Esses aspectos, essas regras que eram muito rigorosas, né, as autoridades elas determinavam para o artista como que ele deveria compor as pinturas, os mosaicos, toda a arquitetura, porque a arte, de maneira geral, para o Império Bizantino, ela deveria, acima de qualquer coisa, representar o poder soberano do imperador, como se ele fosse uma figura divina aqui na Terra. Então, por exemplo, a gente vai ver vários simbolismos que fazem a semelhança entre a figura do imperador e uma figura divina, certo? Então vamos começar lá por essas linguagens e por esses aspectos. Aqui no mosaico, onde antes, lá no Império Romano, a gente tinha um mosaico revestindo o chão, né, o mosaico de pavimento, ele revestia o chão para prevenir da umidade, trazer a resistência, né, para a estrutura da construção. Esse aspecto vai continuar lá na arte bizantina, mas também vai surgir o mosaico parietal, que ele é produzido nas paredes e inclusive vai até o teto, tá? Em todas as superfícies verticais, e o mosaico de pavimento nas superfícies horizontais e no chão também. É interessante que aqui o mosaico ele vai ter tanto o abstracionismo quanto a figuração. Ele vai ter, por exemplo, um conceito bem narrativo. Lembra que eu falei lá sobre a representação da figura divina atribuída ao imperador? Então o mosaico ele vai ter muito essa característica de contar a história do império, contar a importância do imperador, de quem ele era, das figuras divinas também. E uma coisa que eu não falei é que essas tecelas aqui são cada pecinha que ajuda a construir o mosaico como se fosse um quebra-cabeça. Elas não são necessariamente regulares, elas podem ter tamanhos diferentes. Lá no Império Romano Antigo, elas eram muito mais naturais, as pedras extraídas mesmo das minas, e as cores eram até limitadas por causa das cores naturais, as cores, tonalidades vermelhas, de marrom, de laranja, de amarelo, de branco, cinza, enfim. Mas aqui, quando a gente vê um mosaico azulado, a gente sabe com certeza que essas pedras foram pigmentadas. Muitas vezes também se usava o vidro, tá? Pecinhas de vidro pintados por baixo com dourado, tinta dourada, por exemplo, e traziam um aspecto muito rico. Então, o ouro ele acaba sendo muito utilizado em todas as manifestações artísticas bizantinas, por causa desse valor que o ouro oferece, que é muito simbólico também. Na arquitetura, os elementos de construção são referências ao Império Grego e Romano Antigo. Então a gente vai ver a estrutura da coluna, da abóbada, dos arcos, tudo isso muito unificado. Só que enquanto lá no Império Grego, por exemplo, as construções elas eram feitas em dedicação aos deuses, por exemplo, proteger as esculturas dos deuses, a representação deles. Aqui, como o Império Bizantino, ele adota o cristianismo como religião oficial, essas construções, né, essas igrejas, elas são muito amplas, por isso o uso da abóbada, para poder oferecer um espaço muito amplo de acolhida aos fiéis. Então ali são feitos os rituais que até hoje a gente conhece como a missa, né? Muito bem, continuando aqui na pintura, a gente tem vários aspectos importantes.
Os cânones, essa palavra aqui, ela representa tudo aquilo que serve de modelo, de exemplo. A gente tem, por exemplo, os cânones lá do Renascimento, da figura humana, das proporções. Só que aqui, os cânones de figura humana são extremamente especiais, não estão necessariamente relacionados ao realismo da figura humana. A gente vai ver, por exemplo, a figura humana deformada, com quebra de perspectiva, com quebra de proporções do corpo, porque assim, não significa que o artista lá não sabia representar a figura humana. Pelo contrário, ele até sabia, mas como ele não era um artista autônomo, né, existiam essas regras que o clero, que o imperador determinavam, então a figura humana ela tinha essas modificações, como por exemplo, aqui nesse ícone, nessa pintura. Não se trata apenas de uma figura humana, se tratam de seres sagrados, né? Percebam que a cabeça de Maria, ela é um pouco maior, aqui o véu, ele pega bem essa parte do crânio da cabeça dela, e a maioria dos seres sagrados eram representados assim, com a cabeça maior, representando sabedoria, certo? No caso aqui, tem outro simbolismo também, que é a ligação do rosto de Jesus no rosto da mãe dele. Engraçado que o menino Jesus, em todas as pinturas bizantinas, ele não parece um bebê, ele parece um mini humano, né? Ele tem traços humanos, mas ele é pequenininho. Essa conexão entre ele e a mãe também é uma conexão espiritual, uma conexão simbólica, não só de mãe e filho, mas de toda a história do cristianismo até hoje. Muito bem. As imagens são hieráticas, isso significa que são figuras muito grandes, majestosas e paradas. Não tem muita sensação de movimento não, né? Parece que as figuras estão posando para uma fotografia, né? São principalmente as figuras dos seres religiosos, né? Das figuras santas. Continuando aqui, os simbolismos, como eu já falei, da proporção aqui na cabeça de Maria, os simbolismos eles são representados assim, de repente uma distorção, uma cor usada em um local específico da pintura representa alguma ideia. Por exemplo, a cor azul, ela é usada especificamente nas vestes de Jesus e de Maria. Tá? É uma cor importante que representa o sagrado. A cor dourada ela é utilizada também nas vestes de Jesus e de Maria, mas também nas vestes do imperador, enquanto ele está sendo representado numa pintura ou num mosaico. Os tons terrosos na pele representam essa conexão com a terra, ao mesmo tempo que as figuras são santas, que têm um significado religioso. Enfim, as cores elas são bem representativas assim também. E um dos símbolos que é visto em toda a Idade Média, até o comecinho lá do Renascimento, é o uso da auréola, que é aquele arco dourado que fica na cabeça das figuras santas e também na cabeça do imperador, porque, afinal de contas, é como se ele fosse a representação de Deus na Terra. Tá? Então, é um símbolo que é utilizado bem nesse período aqui. Muito bem. Não há a identificação do artista. Então, quando eu disse que as regras de pintura, de representação humana, eram determinadas pela igreja e pelo império, o artista não tinha autonomia e ele não conseguia expressar a própria identidade artística. Isso vai acontecer mais para frente, lá no início do Renascimento, na Idade Moderna. Tá? Então, aqui não tem nenhuma assinatura. O artista não assina, ele não se identifica na obra. É quase como se ele fosse um prestador de serviços. Tá? Muito bem. Os ícones, então, como esse aqui, são os desenhos específicos da representação das figuras santas, de Maria, Jesus, os apóstolos, os anjos, tá? Mas geralmente de Maria e Jesus no seu colo. Tá? Esses ícones eles são muitas vezes feitos por cima da parede. Tá? Por exemplo, era colocada uma lâmina de ouro por baixo, uma folha de ouro, enfim, até às vezes uma tinta dourada, e a tinta por cima, a tinta com as outras cores por cima. E aí se usava um processo de esculpir a tinta depois para deixar o dourado aparecendo e trazer esse brilho para os ícones. Hoje, muitos desses ícones estão desgastados, a gente não vê mais tanto esse brilho assim, afinal de contas, é uma arte muito antiga. A simplificação do volume, então o volume não é necessariamente realista, mas existe uma sugestão de volume e quando a gente fala em mosaico, por exemplo, fica um pouco difícil, porque as peças são independentes, né? Então a simplificação do volume fica maior ainda. É quase como a linha de contorno
e a cor do objeto, né, representado. E para finalizar, os temas são bíblicos, certo? Sempre a narrativa, pensando que nessa época a maioria da população não tinha acesso à educação escolar mesmo, né? Não sabiam ler e escrever, por exemplo. A comunicação se dava por meio das imagens. E como era de interesse do Império que as pessoas adorassem o Império e adorassem a religião cristã, as narrativas eram sempre de educação católica mesmo, de ensino religioso, colocando cena por cena dos acontecimentos da vida de Jesus e de antes também, né, como forma de expressão. Então, gente, na arte bizantina a gente encontra várias peças artísticas muito importantes que representam esse movimento, né? Lá no mosaico, por exemplo, a gente tem o mosaico do Imperador Justiniano, que fica na Itália. Veja bem, a arte bizantina ela começa em Constantinopla, em Bizâncio. Mas como eu falei que é um modelo, é um cânone que se espalha pela Europa, pelo Oriente também, lá na Itália, a gente tem uma construção lá em Ravenna, que tem um mosaico do Imperador Justiniano, que é bem representante desse estilo. Na frente dele tem o mosaico da Imperatriz Teodora, certo? Falando em arquitetura, em Bizâncio ainda hoje a gente encontra, aliás, em Istambul, né? A gente encontra a construção da Catedral de Santa Sofia, que ela é gigantesca, ela tem uma abóbada enorme, complexa, com outras abóbadas menores ao lado. Ela sofreu algumas alterações visuais depois da invasão dos turcos, tá? Mas ela foi mantida como uma forma de respeito a outra cultura, né? E voltando aqui para o ícone, tem uma coisinha que eu vou colocar aqui, que é a auréola, que representa o sagrado, que representa todo o simbolismo dessas figuras. É isso, gente. Até a próxima!